Olá, ouvintes e leitores do SAC Sex, o podcast da Liga Acadêmica de Educação Sexual da UERJ. Nos primeiros episódios, nós fizemos a apresentação da nossa liga. Hoje começamos mais um ciclo com diversos assuntos sobre educação sexual e sexualidade. Eu sou Rebeca Coutinho, o Christian Menezes me acompanha nos bastidores e hoje vamos entender como lidamos com a diversidade em sala de aula. E na nossa conversa, vamos falar com a Beatriz Mello, com a Letícia Cardoso e com a Vitória Areias. Vamos ao episódio? Para começar, vou pedir para todos se apresentarem. Olá a todos os ouvintes e a todos aqui hoje presentes. Meu nome é Vitória Areias. Eu estive presente com vocês aqui no episódio anterior, mas para quem não me conhece, eu tenho 22 anos, curso Ciências Biológicas Licenciatura na UERJ Maracanã e atualmente sou vice-presidente da LSEX. E é um prazer estar aqui hoje com vocês. Oi, gente, como a Rebeca falou, meu nome é Letícia Cardoso e eu sou graduanda de Ciências Biológicas Licenciatura na UERJ e faço parte da LSEX há uns 2 anos. Oi, pessoal. Aqui é Beatriz Mello. É muito bom estar aqui novamente, ainda mais falando de um tema que para a gente na Lessex é tão essencial. Então, bora lá. Muito bom. Bom, para a gente começar, Vitória, você pode explicar para o nosso público o que compreende a diversidade sexual? O que essa expressão significa? A gente já começa indo direto ao ponto. Bem, essa pergunta é bem pertinente, mas antes de responder, é necessário a gente ter em mente o que é e o que faz parte da sexualidade humana. E, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade é um aspecto intrínseco e fundamental de nós seres humanos, que vai estar presente em toda a nossa vida, abrangendo o sexo, identidades, orientação sexual, prazer, intimidade, afeto, reprodução e relacionamentos. E ela vai poder ser expressada nos nossos pensamentos, atitudes, né, opinião, valores, comportamentos, relacionamentos também. Então é importante dizer que essa sexualidade ela vai ser atravessada por diversos fatores, como biológicos, sociais, psicológicos, econômicos, políticos, culturais, históricos, religiosos e também por aí vai. Então, a partir disso, a gente pode fazer uma rápida inferência, uma dedução de que essas sexualidades elas vão ser vivenciadas e experimentadas de diversas maneiras. Então, segundo a Guacira Louro, que é uma pesquisadora e educadora sexual que a gente usa de referência na Liga, a sexualidade é uma construção pessoal e muitos são significados construídos socialmente com relação a essa diversidade sexual. Então, a expressão diversidade sexual se refere a toda essa pluralidade de sexualidades. Normalmente, os estudos relacionados à diversidade sexual, para a maioria das pessoas, se tem a impressão de que se refere apenas às pessoas LGBTIA+. Mas as pessoas cis heterossexuais também fazem parte dessa diversidade, elas estão inclusas. Então, é importante também enfatizar isso. É isso aí. É importante a gente saber que engloba várias sexualidades, né? Bom, e agora eu queria saber, a gente tem a Liga trabalhando desde 2015, tratando a educação sexual como principal tema de suas atividades, né? Nestes quase 6 anos de atuação do projeto, algumas temáticas como a prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, os métodos contraceptivos, são os temas mais procurados geralmente pelas escolas, né? E aí, Letícia, por que você acredita que a temática da diversidade sexual não seja uma das maiores procuras nas escolas? Então, a educação sexual ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade e nas escolas também, por mais que seja um assunto presente no PCN, que é o Parâmetro Curricular Nacional, como um tema transversal. Por mais que seja uma demanda crescente entre os alunos, os professores, principalmente os de biologia, que são quase os únicos que falam sobre educação sexual, optam por tratar os assuntos mais biológicos, como as ISTs e os métodos contraceptivos, do que assuntos que podem gerar uma discussão mais ampla, como a diversidade sexual. Muitas instituições também não gostam de tratar sobre esse assunto por medo de que os responsáveis dos alunos possam achar, pois muitos discursos, como o ensino de sexo para os alunos, ideologia de gênero e outros discursos
equivocados que não representam, né, realmente o que é educação sexual, ainda estão muito presentes na nossa sociedade, principalmente por influências religiosas. E a gente pode, né, entender um pouquinho mais sobre isso num artigo que o Leandro Jorge Coelho e a Luciana Maria Lunar de Campos falaram. O nome do assunto é diversidade sexual e ensino de ciências, buscando sentidos. E eles falam que discutir sobre a diversidade sexual é defender o reconhecimento de diferentes possibilidades de vivências da sexualidade, sobretudo no que se refere a orientações sexuais e identidades de gênero que fogem ao padrão heterossexista na sociedade atual. E essa questão, né, da heterossexualidade compulsória ainda é um problema muito grande na nossa sociedade e faz com que temas como a diversidade sexual sejam um tema ainda invisível na educação sexual. As relações sociais da nossa sociedade não podem ser ignoradas, né? Bom, e aí nos últimos anos, né, a gente tem um aumento do uso das redes sociais como plataforma de comunicação, né? E tem se tornado mais viabilizado temas ligados à comunidade LGBTQIA+, e além de outros temas, né, que envolvem outros grupos minorizados, como questões relacionadas às vivências de pessoas com deficiência. Para você, Vitória, qual a importância desses temas se encontrarem em alta nas mídias sociais? Que impactos positivos e negativos a visibilidade desses temas trazem para a vivência dos estudantes? Então, eu acredito que tal disseminação e visibilidade dos movimentos sociais através da mídia, redes sociais, meios de comunicação no geral, tem uma importância no que se refere à educação, à identificação e, principalmente, na própria pressão de instâncias governamentais, seja no Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Então, nos últimos anos, esse espaço um pouco maior que veio sendo conquistado para estar discutindo esses assuntos causou e causa com certeza um impacto positivo em relação ao próprio reconhecimento e identificação desses estudantes, inclusive em questões relacionadas à sexualidade deles. Um outro ponto é que, de certa forma, a internet ela aumentou, ampliou a participação social em questões políticas, aqueles a que ela tem acesso, óbvio. Então, isso possibilitou uma diversificação de discursos sendo colocados em pauta referentes a grupos invisibilizados, dentro até dos próprios movimentos. Isso é outra questão. Então, essa visibilidade, ela não gira em torno apenas de uma representatividade, como muitos pensam, mas de um espaço para estar se ocupando e reivindicando por direitos e políticas de igualdade para certos grupos, incluindo os estudantes pertencentes a esses grupos. E mesmo em questão de representatividade, como as pessoas pensam, é importante se atentar a que tipo de representatividade é. É uma que agrega na luta daquele grupo minorizado ou é apenas um esvaziamento de uma pauta séria? Então, fica aí o questionamento. Agora, pensando nos aspectos negativos, apesar dos avanços dos últimos anos nas pautas que visam esses grupos minorizados, essas discussões na internet se encontram ainda muito segmentadas, que para mim, o que aparece para mim, né, não é a mesma coisa que aparece para minha mãe sobre o grupo de pessoas LGBTIA+. Então, isso tem a ver com seguidores, algoritmo, etc. A gente também não pode esquecer que atualmente estamos vivenciando um contexto político de avanço do ultraconservadorismo, que é pautado em princípios morais e fundamentalismo religioso. Então, obviamente, isso tem um impacto negativo na vida desses estudantes que acabam, por muitas vezes, sofrendo fortes repressões das instituições de controle, família, igreja, inclusive dentro do espaço escolar, na escola. Apesar dessa visibilidade cada vez maior da comunidade LGBTQIA+, ainda encontramos um cenário muito conservador e pouco preparado para acolher a diversidade sexual no ambiente escolar. Que consequências essa falta de preparo dos profissionais da área de educação podem acarretar, Beatriz? Acredito que as meninas já tenham trazido alguns pontos muito importantes sobre a relevância que é estar se tratando sobre a diversidade sexual no ambiente escolar,
mas nem sempre as consequências negativas da falta desse debate dentro das escolas são visibilizados. Então, a gente está tratando isso aqui, tem uma importância muito grande, principalmente para as pessoas que nos acompanham e trabalham como educadores. A escola, ela acaba sendo apontada por muitas pessoas LGBTQIA+, como um primeiro espaço que eles sofrem segregação, exclusão e discriminação. Essa violência escolar, ela não está presente apenas no Brasil, mas também em outros países da América Latina, como aponta um relatório da Unesco sobre bullying e violência escolar de 2019. Essas pessoas LGBTs, elas acabam sendo expostas não só a uma violência física, às vezes, mas também psicológica e moral, que pode ser um dos estímulos a desenvolver sofrimentos psíquicos como a ansiedade e a depressão e até mesmo pensamentos suicidas. Nem sempre essas pessoas vão ter as ferramentas possíveis para poder lidar com esses sofrimentos. Além disso, isso pode levar a um ciclo que leva a uma desmotivação desses estudantes, culminando num número maior de faltas. Então, esse aluno não vai querer mais frequentar aquele espaço escolar até o momento com o qual alguns autores que estudam sobre diversidade sexual no ambiente escolar vão apontar com que haja uma expulsão mesmo desses estudantes. Então, ao invés de a gente encarar que há uma evasão escolar, esses estudantes são entendidos que passam por um fenômeno de que eles realmente são expulsos, são excluídos dessa escola, porque ao invés dela acolher, ela retira o direito dos estudantes se sentirem bem e seguros naquele espaço, como as outras crianças, os outros adolescentes. Então, é um problema muito sério que afeta não só o rendimento dos estudantes LGBTQIA+, mas dos estudantes como um todo. Então, algumas pesquisas já apontam exatamente que não são só as pessoas LGBTQIA+, que são prejudicadas quando ocorre essa violência escolar contra pessoas LGBTQIA+. Todos os estudantes, a comunidade escolar em si, ela tem um rendimento diminuído por conta da existência desse tipo de violência dentro do espaço escolar. Então, são consequências muito sérias que não podem mais serem negligenciadas. Outro ponto importante que eu acho necessário a gente deixar claro aqui é que não existe um rótulo, uma marca que esteja no rosto dos estudantes LGBTs que você vai conseguir identificar quem é e quem não é. Então, às vezes os professores acreditam que minha turma não tem gente desse tipo, não tem gente assim, mas pessoas LGBTs não são um estereótipo. E quanto mais cedo a gente começar a falar sobre isso, mais esclarecidos e mais confortáveis e mais acolhidos nossos alunos vão estar. Então, não existe desculpa ou uma idade certa, teoricamente, para se falar sobre diversidade sexual. Esse tema tem que ser tratado independente da idade. É uma reflexão para os profissionais da educação, né? E aí, pensando na educação, um dos itens mais utilizados na sala de aula são os livros didáticos. Muitas vezes, o conteúdo desses materiais acabam definindo o rumo das aulas teóricas e servindo como principal fonte para tirar dúvidas da disciplina, né? Em relação à temática da diversidade sexual, Vitória, você acha que os livros didáticos eles têm conseguido dar conta de abordar os assuntos de uma forma positiva? Legal, Rebeca. Então, nós já promovemos uma live no nosso canal do YouTube com a professora Mônica Walderham, do Cefet do Rio de Janeiro, para estar abordando esse tema com alguém que elabora esses livros didáticos. Então, vale a pena assistir. Mas, no geral, na literatura, nós encontramos pesquisas que visam analisar o conteúdo de sexualidade e educação sexual presente nesses livros didáticos. E os resultados nos mostram uma grande tendência desses livros de tratar a educação sexual apenas pelo viés biologicista, biomédico e preventivo, focado em reprodução, IST, infecções sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos, gravidez na adolescência e puberdade de maneira bastante higienista. E aí nós temos que ter em mente
principalmente como educadores, que o corpo não é puramente biológico, ele também é cultural, social e resultante de um processo de transformações históricas e socioculturais. E a escola, ela limita de muitas formas a individualidade de cada aluno. Nos livros didáticos, por exemplo, os estudantes são impedidos de se identificar naquela representação didática, que em sua grande maioria segue o padrão da nossa sociedade cis heterocentrada, racista, capacitista e gordofóbica. Isso causa um afastamento dos corpos reais. Mas, atentando para um outro ponto, o meio educacional funciona como uma arena, em que vão ocorrer disputas de discursos para a organização do currículo, incluindo os livros didáticos. Então, não podemos deixar de considerar, novamente, o contexto político, o avanço do conservadorismo, as fake news e a censura que vem ocorrendo em assuntos que envolvem sexualidade. Tudo isso impacta negativamente o nosso currículo. O mito do kit gay, da mamadeira de piroca, isso é um projeto de controle dos nossos corpos e da nossa sexualidade. Dito isso, ao que se refere aos livros didáticos, é importante estarmos atentos se a nossa abordagem é emancipatória, fugindo daquele viés biomédico em que a sexualidade só é mencionada a partir dos aspectos negativos. E as dimensões do prazer, e o sexo, e o autoerotismo, e o autoconhecimento, masturbação, direitos sexuais e reprodutivos, onde é que ficam? E além de ter essa atenção da nossa abordagem, é importante estarmos atentos para não reproduzirmos preconceitos e estereótipos na nossa prática. Isso é fundamental. Então, hoje, em alguns livros didáticos que eu dei uma olhada desse ano, nada aprofundado, eles trazem outros aspectos da sexualidade, mas ainda seguem um padrão da maioria. Mas é claro que ainda vão haver pesquisas e estudos em relação a isso. Mas acredito que de tudo que eu falei aqui, nós ainda temos uma grande caminhada a percorrer no que envolve em educação sexual no Brasil. Pois é, e aí todo ano surgem novas siglas, novos conceitos relacionados a gênero, a sexualidade. E nesse contexto de rápidas mudanças, né, muitas pessoas ficam confusas e com certa dificuldade de acompanhar essas transformações. São muitas bandeiras, são muitas nomenclaturas e muitas lutas, né? Como conseguir levar esse tema para dentro da sala de aula de uma maneira menos confusa, tanto para os estudantes quanto para os professores, Letícia? Então, como a Alessex mesmo gosta de falar, a sexualidade é fluida e existem muitas formas de expressá-la. Existem mesmo muitas bandeiras e muitas nomenclaturas, e é realmente bem complicado de acompanhar tudo e estar atualizado sempre, mas essa quantidade toda de letras, bandeiras e nomes existem para que o maior número possível de pessoas possam ser representadas e contempladas. A gente acredita que o mais importante não é ficar explicando todas essas siglas ou saber reconhecer todas essas bandeiras, mas sim entender que cada pessoa vive e expressa a sua sexualidade de uma forma diferente e que a gente deve respeitar todas essas formas de expressão. Existem alguns termos guarda-chuva, que são termos que englobam outros termos que são mais fáceis de entender, como pessoas heterossexuais, homossexuais, bissexuais, ou pessoas cis, ou pessoas trans, mas só que a gente entende que o mais importante nas escolas é sim a gente considerar essa pluralidade que existe na sexualidade e principalmente o respeito, não só entre os alunos, mas também por toda parte da instituição escolar. Ficam aí dicas importantes, hein? Bom, para Beatriz, para a gente fechar, queria perguntar para você, porque assim, muitas pessoas elas costumam utilizar exemplos de estudos de comportamentos em zoologia para validar a existência da homossexualidade na espécie humana. Eu queria saber de você qual a grande problemática de se utilizar apenas o conceito biológico para trabalhar esse tema em sala de aula. Acredito que essa temática ela surge não só dentro de sala de aula, enquanto a gente está dando matéria, mas também nas redes sociais. Esse ano pipocou muito material, muito conteúdo, principalmente no Instagram, falando sobre essa temática, e nem sempre os argumentos que estavam sendo utilizados podem seguir uma lógica realmente inclusiva
com as pessoas LGBTQIA+, porque a própria pergunta, ela já é uma pergunta tendenciosa. E aí aqui eu vou tentar explicar o porquê isso ocorre. O que ocorre é que muitos educadores e até mesmo divulgadores científicos ligados à área das ciências biológicas tendem a achar que o conhecimento biológico ele tem a capacidade de justificar tudo, inclusive a existência de pessoas. A biologia, ela não tem resposta para tudo e tá tudo bem. A biologia é uma área importantíssima, mas é um campo científico que tem suas limitações e, obviamente, o seu conhecimento ele também é construído culturalmente. Isso não pode ser esquecido. Ninguém questiona o quão natural é a gente utilizar roupa, o quão natural é a gente viver num mundo que a gente depende de dinheiro para tudo. São comportamentos que não têm essa essência ali da natureza, mas que a gente encara como normal, como uma coisa, inclusive, esperada. Mas, quando a gente está falando sobre sexualidade, a gente já começa a procurar uma essência que, na realidade, não existe. Então, por que a gente não muda esse questionamento de, ao invés de se perguntar como surgiram as pessoas LGBTs, por que a gente não se questiona sobre como, quando e por que surgiu a LGBTfobia, que é a discriminação em relação a essas pessoas? A diversidade sexual, ela sempre existiu, essa diversidade de vivências, mas encarar essa diversidade como um problema surgiu em um determinado momento da nossa história, e o foco deveria ser esse. Então, se basear apenas em discursos biológicos vai nos remeter a uma área do campo da saúde, que nos remete também à medicina, que tem uma tendência de querer encarar vários assuntos como uma questão de saúde e doença, como uma patologia, e por isso tem como a gente medicar, tem como a gente achar uma cura, tem como a gente consertar esse erro, entre aspas, e por isso que é muito tendencioso a gente sucumbir a esse discurso de tentar achar uma justificativa biológica para a existência de pessoas diversas. A diversidade existe, ela está aí desde que o mundo é mundo, e a gente precisa entender isso para poder respeitar as pessoas. Então, pessoas do campo das ciências biológicas precisam ser mais humildes, entender a importância, hoje em dia, de estudos multidisciplinares, que agregam não só conhecimentos da área das ciências biológicas, mas também das ciências humanas, fazendo com que o entendimento sobre o que é ser humano, o que é o comportamento humano, seja muito mais completo, entenda essa complexidade, entenda as suas limitações e a gente consiga lidar de uma forma melhor com essa diversidade do que acabar utilizando discursos que possam excluir cada vez mais essas pessoas. Agradeço a conversa, peço a vocês para se despedirem. Eu só gostaria de agradecer ao Christian, a Rebeca, a Beatriz e a Letícia por esse episódio incrível, a Paula também pelas trocas. Então, é isso, pessoal. Nós nos vemos em próximos episódios. Beijão! Então, gente, eu gostaria de agradecer ao Christian, a Rebeca, a Beatriz e a Vitória por esse episódio incrível que a gente fez, que a gente levantou assuntos super importantes sobre sexualidade e o meio escolar. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês escutem os outros episódios que já foram feitos e acompanhem os episódios que estão por vir, porque só vai ter tema incrível, gente. Muito obrigada. Só posso agradecer mais uma vez a oportunidade de estar trazendo aqui uma palhinha do que a gente debate dentro da Lessex. É muito importante democratizar esse debate e até a próxima. E aí, gostaram? Hoje a gente teve várias reflexões importantes e a gente espera que vocês tenham gostado muito e aproveitado bastante essa conversa. Eu aproveito para lembrar que se vocês quiserem nos convidar para alguma atividade, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais, no @lessexuerg, ou através do nosso e-mail, ligalessex@gmail.com. Lembrando a todos que o conteúdo do nosso podcast também está disponível legendado no nosso canal do YouTube e no Telegram. E acompanhem também as nossas redes sociais, com conteúdos pensados para você refletir e construir a sua sexualidade. Fiquem todos muito bem, se cuidem e até a próxima!